São duas palavras-chave que eu quero que você guarde: a profundidade e a identidade. Amém? A profundidade de quê? Do perdão na nova aliança. Amém? Coloque a sua mão aí no seu coração e diga: Jesus, eu quero, Senhor, que a tua palavra seja revelada ao meu espírito, que o Senhor abra os olhos do meu espírito para me compreender na revelação da tua palavra, que eu venha falar a tua palavra, Senhor, que eu venha declarar a tua palavra com meus lábios e que eu venha praticar a tua palavra como um homem sábio, uma mulher sábia, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Diga: o perdão restaura a comunhão. Tem horas, irmãos, que há desentendimento, divergência no relacionamento e a comunhão é rompida. É ou não é, queridos? O casal não briga e fica um meio de banda para o outro. Não acontece isso? O irmão briga, né, e fica meio um de lado para o outro. No trabalho lá, quando tem uma briga, fica um clima chato, né? Rompe a comunhão. Diga: e o perdão, ele restaura a comunhão. Às vezes a gente falha com Deus e a gente fica se sentindo longe de Deus. Mas a nova aliança é profunda. Ela traz o perdão que restaura a comunhão. Quantos creem nisso, queridos? Deus, ele depositou sobre a minha vida e sobre a tua vida essa profundidade de perdão que você pode restaurar a comunhão imediatamente. Não precisa ficar ali sofrendo por meses. Tem gente que não consegue restaurar a comunhão com Deus porque ainda não entendeu o que é o perdão e a profundidade. Para que o perdão existe? Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9, fala dessa restauração. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e a gente ficar na posição de um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, profundo. Amém? Por que eu vou desfrutar hoje, amanhã, domingo de manhã, domingo de tarde, sexta-feira, na vigília, agora quando eu chegar em casa, Jesus vai estar lá no quarto comigo, porque Ele nos purifica de todo o pecado e nos purifica de toda a injustiça. É profundo, querido, e você pode experimentar uma comunhão plena com Deus. Amém? Diga para o seu irmão: é muito doido isso, irmão. Você é purificado por Deus. Pelo quê? Porque eu vou me matar aqui, eu vou tentar de alguma forma, de algum mérito humano? Não! Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei o tamanho do teu pecado, eu não sei o tamanho da injustiça que você cometeu, mas eu sei que o perdão dele é profundo para te colocar puro e justo diante da presença dele. E ele que se esforçou para que eu e você experimentasse diariamente essa comunhão. O diabo não vai mais me roubar da comunhão com Deus. Amém? Diga assim: Satanás, quando eu quebro a comunhão, tem perdão para restaurar o relacionamento. Amém, queridos? 1 João 2,1. Filhinhos, olha aí, queridos. Você é um filhinho. Você é um filhinho. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é o sacrifício perfeito. Amém? E ele diz assim, ó: filhinho, não peca, porque se tu pecar tu vai sofrer. Mas se tu pecar, tem perdão, tem um advogado lá diante do Pai, dizendo: ó Pai, ele pecou, mas agora zerou. Agora ele... Aí, queridos, a gente vai avançando. A distinção de uma comunhão quebrada e um relacionamento rompido. O papel da confissão
é a fidelidade de Deus em perdoar. Olha só, queridos. Comunhão quebrada, relacionamento rompido. Mas o papel da confissão, se nós pecarmos, nós temos um advogado. Senhor, eu pequei. Aí o que acontece? A fidelidade de Deus em nos perdoar restaura essa comunhão e reata esse relacionamento. Amém? A expiação, irmãos, eu já falei bem lá na primeira parte dessa mensagem sobre aliança de sangue. O sangue na antiga aliança, ele expiava o pecado, ou seja, ele cobria o pecado. Mas na nova aliança, ele mais do que cobre. A expiação de Cristo, ela é mais profunda. Ela traz a remoção dos pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo é a expiação perfeita. A expiação de bodes, de touros, de animais, o derramamento de sangue de animais só cobria, era uma expiação parcial. Cobria o pecado estava lá, mas a expiação de Cristo, ela remove o pecado, amém? Êxodo 30:10, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, Êxodo 30:10, uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Queridos, e quando a gente começa a compreender essa questão da expiação, do perdão e da remissão, que são as três palavras poderosas que a gente está falando, dessa profundidade desse perdão, irmãos, a nossa comunhão com Deus, ela entra numa nova realidade, amém? Porque a gente percebe que Jesus é o ministério pleno, ele é o sacerdote perfeito. Levítico 16, 7 a 10, nos dá, Levítico 16, a partir do 7, também tomará ambos os bodes, os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, versículo 8, lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. 9, Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte sobre o qual caía a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. E o 10, versículo 10, mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então esse era a expiação na antiga aliança. Mas Jesus, ele não ofereceu um sacrifício, ele era o próprio sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus, que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus. A expiação desse Cordeiro não era uma cobertura temporária que anualmente ou periodicamente tinha que derramar sangue, mas aí João diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expiação dele é perfeita, é completa, é total, amém? Então essas três grandes profundidades de perdão que nos faz. E aí, pastor, o que eu faço? Então, quando a gente compreende a dimensão dessas três palavras, a gente começa a ter uma perspectiva transformadora da nossa reconciliação com Deus. A nossa reconciliação com Deus, meu amigo, é inquebrável. Só se desvia quem quer, irmão. Só se desvia quem não conheceu a profundidade desse perdão, amém? Eu já me desviei várias vezes. Pastor Xavier, no início da minha vida com Deus, eu não entendia nada disso, mas eu estava lá, usando droga, noiado, e o Espírito Santo lá vem. É maior do que qualquer vício, é maior do que qualquer imoralidade, é maior do que qualquer egoísmo, é maior do que qualquer arrogância ou soberba. A profundidade do perdão de Deus restaura a nossa comunhão, e a gente fica numa intimidade com Deus perfeita.
Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora é interessante, irmãos, o pastor Xavier falou uma palavra domingo muito forte. A família da igreja, a gente está trabalhando bem isso. A família da igreja. Mas Deus quer uma família universal. Não é da igreja universal não, irmão. Mas é a família dele, de todo, gente de toda nação, povo, tribo e raça. Ele não tirou o pecado do Ágno. Ele tirou o pecado do mundo. Só não recebe o perdão quem não quer, irmão. Ele tirou o pecado do mundo, daquele que está lá agora. Sabe nem o que é Bíblia, o que é uma atividade religiosa. O pecado dele já foi tirado em Cristo Jesus. Ele precisa só receber a revelação. E aí, quando você recebe a revelação, vai para identidade. Diga, identidade. Descobrindo a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Mudança de natureza, irmãos. Só isso pode transformar o homem. Nicodemos, necessário é nascer de novo, é receber a identidade nova de filho de Deus, amém? Parece algo batido, mas tem muita gente que não tem essa dimensão ainda. De filiação, a verdadeira identidade em Cristo. Há múltiplas bênçãos nessa nova realidade, nessa poderosa aliança de sangue, amém? E essa realidade tem múltiplas bênçãos para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Nós vamos aqui destacar algumas. Sabe, você e eu, a gente precisa dessas verdades, dessa revelação de aquele que está em Cristo, aquele que crê no sangue de Jesus. Ele é capacitado para viver com Jesus uma vida de fé e vitoriosa. Amém? Vamos ver aqui algumas. Primeiro, identidade de filho. A justiça conferida por Deus. Quando você é adotado, a justiça diz, ó, tu é herdeiro. Tem os mesmos privilégios dos filhos biológicos. Os filhos que eu digo que é do coração. Não tem nenhuma distinção. Legalmente, então quando você recebe essa justiça conferida por Deus, quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe a justiça de Deus, nos dando uma posição idêntica à de Jesus diante do Pai. Ele não é unigênito? Então quando você recebe a Cristo, quando você recebe Jesus, você fica na mesma posição de Cristo diante do Pai. Ele não é o Filho de Deus? Diga, eu sou filho de Deus. Parece uma loucura, uma heresia, mas é a realidade, irmãos. Nós recebemos a filiação. Diga para o seu irmão, nunca mais o diabo vai te enganar, te deixar para baixo, te deixar. Você é filho de Deus. Por quê, pastor? Porque a justiça de Deus conferiu a você essa posição. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu faço ou deixo de fazer algo, é porque a justiça de Deus me conferiu essa posição. Ah, pastor, e que tipo de justiça é essa? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é forte. Nós devemos entender que fomos feitos justos em Cristo Jesus e não permitir que a consciência do pecado nos domine. Você agora foi feito a justiça de Deus. Você é alguém que vence o pecado. Você é alguém que vence a carnalidade. Você é alguém que vence o maligno, porque a justiça de Deus está dentro de mim, dentro de você. Amém? Mas como isso? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Agora isso é muito forte, irmão. Deus olha para mim, olha para você e diz, esse aqui
é a minha justiça. Mas por quê? Porque Jesus se fez pecado. Jesus não precisava de nada, irmãos. Eu e você que precisavam. Jesus não precisava vencer o pecado. Jesus não precisava vencer o diabo. Eu e você precisávamos vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o sistema caído, governado pelos princípios do inferno. Mas ele, Jesus, venceu o diabo, se fez pecado, venceu Satanás, venceu todos os sistemas, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Ele se fez filho de homem, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Amém? Romanos 3, 22. Que tipo de justiça é essa? Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Antigamente, na antiga aliança, só Israel tinha uma aliança com Deus. Todas as outras nações tinham que virar prosélito, tinha que se circuncidar, tinha que entrar na aliança de sangue de Abraão. Mas agora não há distinção. Aquele que crê em Cristo recebe a justiça de Deus, mediante o quê? A fé. Quebra toda a graça de Deus, é que Jesus pagou o preço altíssimo. Amém? Ele se fez pecado. Tu já pensou? Carregou todo o pecado. Mas não para por aí. A segunda coisa que está na nossa identidade, a união com Deus. Diga, justiça conferida por Deus, e agora união com Deus. Assim como Abraão se uniu a Deus por meio de uma aliança de sangue, nós também estamos unidos a Deus por uma aliança de sangue, só que agora de Cristo. Amém? E aí a gente vê Moisés, né, quando ele vem com Zípora para cumprir o chamado lá, Deus aparece para ele na sarça, ele vem no meio do caminho, Deus vem para matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado. É o Gerson, filho de Moisés? Era o Gerson, né? O Gerson, Abraão queria circuncidar. Aí diz alguns historiadores, né, bíblicos, que a Zípora, a mulher de Moisés, né? Não vai cortar o menino porque ela não era hebreia, ela não estava na aliança de sangue. E aí foi protelando, mas como ele não fez aliança de sangue, Deus veio para matar. E aí, acho que foi Zípora, disse que Moisés era um homem sanguinário. Aí teve que, ou ela fazia a circuncisão, ou Deus matava. Porque havia uma união. E essa união era baseada em sangue. Agora em Cristo, queridos, foi derramado um sangue que nos uniu, mas essa união, irmãos, em Cristo, olha lá, João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a gente está em Cristo, amém? E quanto mais comunhão a gente experimenta em Cristo, mais a gente vai frutificar, e esse frutificar é os frutos do Espírito Santo, amém? É os frutos de ver gente salva. Porque só um cristão que tem comunhão com Deus. Como é que está a minha comunhão com Deus? Pessoal. É interessante, a gente quer um avivamento. Mas eu e você podemos experimentar um avivamento diário, pessoal. De permanecer nele. Teve o relógio de oração, e aí eu botei aquela música do Gregório McNutt. Ensina-me, Deus, de como permanecer em ti, de como permanecer em ti. Deus, eu quero trazer muito fruto, muito fruto. E aí, queridos, a tua vida vai frutificar em tudo. Quanto mais você tiver nessa realidade da tua nova identidade em Deus, mais você vai frutificar em todas as áreas da tua vida, amém?
frutificar no teu ministério, frutificar na tua chamada, frutificar no reino de Deus, mas frutificar na tua vida profissional, frutificar na tua vida familiar, no teu casamento, com teu cônjuge, com teus filhos, amém? Mais presença de Deus. E olha o que ele diz aí: porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos completamente de Cristo, amém? Eu posso sair aqui querendo resolver minha vida, e já fiz isso muito, e já vi que não dá certo. Quantas e quantas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, dando com a cara na parede, porque a gente quer ir sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Zacarias 2,5: eu sou uma muralha de fogo, eu mesmo sou uma muralha de fogo ao teu redor, e a minha glória está no meio de ti, amém? E é isso, irmãos. E aí, pode se levantar demônio, inferno, Satanás, inimigo de carne, de sangue, pode vir. Você está unido a Cristo. E aí, essa união nos capacita a viver sem medo. Sabe, irmãos, as pessoas têm medo de tudo. Existe um pavor, um terror. Ai, porque... sabe aquela política do medo, do terrorismo, né? A gente vive esse clima de medo, de opressão, ditatorial, diabólico, de querer anular a pessoa, de querer minimizar as pessoas. Mas quando você está cheio de Deus, irmão, pode vir do jeito que for, você está em paz. Pode se levantar todo mundo contra você. Se Deus está contigo, tu está de boa na lagoa. Mas pode estar todo mundo do teu lado. Se Deus não estiver contigo, irmão, tu está ferrado. Essa é a realidade da vida. Esses dias eu disse para lá no trabalho, disse: meu amigo, eu não confio em ninguém. Aí uns colegas: não, tu não confia em mim, eu não confio nem em mim. Só confio em Deus. Só Ele é bom, tem hora que nem eu presto. Todo mundo muda. O cara de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, de noite quer outra, de madrugada quer outra. Mas Deus, a Bíblia diz que do alto, do Pai das luzes, vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, em quem não há mudança nem variação. Ele não muda. Ele me ama, Ele te ama, amém? E aí, tem muita gente que fica gerando expectativa em A, em B, em fulano, em ciclano, e o cara lá tem os BO dele também. Tem ou não tem, irmão? Todo mundo tem seus desafios. Ai, porque o fulano vai resolver minha vida. Não vai, irmão. Ele pode te dar algum apoio, alguma ajudazinha básica, mas tu tem que mergulhar em Deus, estar unido em Deus e avançar. E a filosofia de vida, irmãos: o mal por si só se destrói. Amém? Continue. O pastor Xavier postou há alguns dias aí: se não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Mas nós não vamos nos cansar de fazer o bem, amém? Nós vamos fazer o bem. Estão fazendo mal, nós vamos fazer o bem. E aí, a seu tempo nós ceifaremos, colheremos, amém? E por que eu estou falando isso? 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus e tendes vencido o maligno. A gente só cita porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas eu quero declarar que você é de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Eu não sou do diabo, eu não sou das armas das trevas, eu não sou da malignidade, eu não sou... Eu vi uma frase assim hoje: o invejoso inventa uma mentira, o fofoqueiro espalha e o idiota acredita. O invejoso inventa uma mentira, o fofoqueiro espalha e o idiota acredita. Meu irmão, a gente não é fofoqueiro, a gente não é mentiroso, a gente não é idiota, amém? A gente é das armas da luz. Ah, porque eu estou com ódio, eu vou me vingar. Não vou. Continua tratando bem, amém? E isso parece ser algo bem igreja, mas não é. Isso é que vai fazer de você um vencedor. Você é de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus
E tendes vencido os falsos profetas. Não, vai lá, falso profeta, a gente pensa só na religiosidade. Mas o falso profeta é aquele demônio dizendo, vai lá, se vinga. Vai lá, solta os cachorros, vai lá, briga. Vai lá, dá uma pernada, ele te pisou, dá um golpe mais forte. Não, você é de Deus. E você vence os falsos profetas. Porque maior é o amor que está dentro de você do que o ódio, do que a mágoa que está no mundo, amém? Governando as pessoas e deixando elas doentes, deixando elas com medo de tudo, querendo manipular, querendo oprimir. Mas você não vai precisar manipular ninguém, amém? Pastor Xavier falou algo aqui, queridos. É uma cultura. Ninguém a gente deseja que saia da igreja. Mas ninguém, irmãos, é obrigado a caminhar conosco. Não é só a Ieve que vai para o céu. E eu estou dizendo isso assim, no sentido, você é de Deus, amém? Tem vencido o maligno. Mas, até dentro da igreja às vezes, não, se tu sair daqui, tu está no inferno. Se faltar um culto, já está com Satanás. Tem isso ou não tem? Não, irmão. Não é assim. Jesus, ele é maravilhoso, amém? Você está com ele porque você quer, você gosta, amém? E aí, é muito leve, você tá leve, você está tranquilo. Ninguém a gente deseja que saia, mas ninguém vai obrigar e segurar ninguém. Não dá, né? O cara no casamento, o cônjuge não quer, não dá para segurar. Só existe união e unidade quando há essa compreensão, amém? Nós somos revestidos da justiça de Deus. Agora isso, queridos, é o que é, até na vigília eu falei aqui, que vai mudar o mundo não é religião, não é política, não é o judiciário. O que vai mudar o mundo é a mudança de natureza, é o novo nascimento, é o poder do evangelho. Por que a gente prega o evangelho? Porque só o evangelho, a boa nova, pode gerar essa mudança. Tem aí um lugar de transformação. Diga assim, transformados para transformar. Se você não pregar, irmãos, se você não anunciar aquilo que Deus fez na tua vida, e pregar não é pegar um sistema doutrinário e agora eu vou decorar as 5 leis espirituais. Eu até preguei as 5 leis espirituais. Até é válido você decorar, mas é você falar daquilo que Deus fez na tua vida. É ou não é? Quando o titio veio lá do sul, ele falou, eu estava assim, e assado, e fui para uma festa, e aí daqui a pouco eu fui para um hotel, e Deus falou comigo. Aquilo foi a melhor mensagem que eu ouvi na vida. Não foi uma mensagem doutrinária, hermenêutica, exegética, não. Foi que ele experimentou em Deus. Amém? E quantos tiveram uma experiência com Deus, de mudança de natureza? Você tem que transmitir isso. Isso é que é impactante. Olha lá, 2 Pedro 1,4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha só, irmãos, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Olha essa grandíssima promessa. Participante, co-participante da natureza de Deus. Agora, 1 João capítulo 3, versículo 1. Grandíssima promessa. Participação dessa nova natureza. Agora, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, irmãos, na época que as cartas estavam sendo... havia vários falsos ensinos, como há hoje. Então a gente deve rejeitar esses falsos ensinos, que nos fazem sentir fraco, pecador. Mas a gente precisa se apropriar dessa verdadeira identidade em Cristo Jesus, amém?
Olha, grandíssima promessa. Vocês são participantes da natureza de Cristo, da natureza de Deus. Agora vocês veem de quão grande amor o Pai, a ponto de sermos chamados. Agora, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, concluindo agora, a revelação dessa nova aliança poderosa, nós somos desafiados a viver de acordo com nossa natureza verdadeira da identidade em Cristo Jesus que a gente adquiriu. Amém? E aí, três questões práticas aqui. Primeiro, nós devemos meditar nas Escrituras. Por isso que eu coloco versículos, irmãos. Tem gente que não lê a Bíblia. Eu estou te forçando a ler a Bíblia. Amém? E aí você vê, rapaz, existe esse versículo? Existe. Você precisa meditar nele. Ou então o diabo vai continuar enganando, ludibriando. Então, você precisa meditar nas Escrituras que afirmam a sua identidade em Cristo. Declarar essas verdades sobre si mesmo diariamente. Ele me fez grandíssimas promessas. Eu tenho a participação nessa nova natureza. Sou co-participante da natureza de Cristo. Vê de quanto grande amor Ele me amou, ao ponto de eu ser chamado filho de Deus, ser chamado e feito filho de Deus. Eu sou feito filho de Deus para andar, desde antemão, para andar nas boas obras. E aí, olha lá, Efésios 2:3-8. Segundo as inclinações da nossa carne, versículo 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está indo aí a 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E agora, Colossenses capítulo 3, versículo de 1-3, aí, mídia, último texto. Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, meditar, pensar. Não nas que são aqui da terra, não fica com a tua mente só aqui na terra, amém? 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu irmão, você está em Deus, amém? E agora, irmãos, penúltimo texto, 2 Coríntios 10:5. Olha só, irmãos, você deve rejeitar qualquer pensamento ou ensino que contradiga a verdade sobre quem você é em Cristo e viver confiantemente na vitória que Ele conquistou para você. Aí Paulo está dizendo, 2 Coríntios 10:5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E em último lugar, 1 João 5:4. Porque todo que é nascido, declara assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos se colocar de pé, querido. Vamos tomar posse da profundidade desse perdão e da realidade dessa nova natureza em Cristo Jesus, amém? Dessa nova identidade. Eu queria que você orasse agora, se apropriando disso. Senhor, se eu tenho a comunhão quebrada, há perdão para restaurar essa comunhão. Se o meu relacionamento está meio distante de Deus, há perdão para você ter um relacionamento íntimo com Deus novamente. Amém? Se você está se sentindo, pastor,
Eu vejo pessoas longe de Deus. Você tem que ser um canal de Deus para essa geração. O perdão que você e eu recebemos, a gente tem que liberar. Cristo já tirou o pecado do mundo, amém? Mas essa geração ainda está presa ao pecado. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Começa a declarar: oh, com grande amor Ele me amou e me fez filho de Deus, e me deu uma nova natureza, a natureza de filho.